2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor é um Deus tão gracioso, tão misericordioso. O Senhor nos trouxe até este lugar e eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Eu sei que existem áreas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas, e nós abrimos os nossos corações nessa noite, Pai. Sabe, nós queremos Te ouvir, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos ter as nossas vidas transformadas. Pai, haja com liberdade neste lugar, unja a minha vida para pregar a Tua palavra, flua através de mim, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo está falando com os amigos, com a igreja de Corinto, e ele está dizendo: olha, a partir do momento que vocês tiveram um encontro com o Senhor, a partir do momento que vocês conheceram o Senhor, a partir do momento que vocês tiveram um encontro, entregaram as suas vidas ao Senhor, agora vocês são novas criaturas. Agora vocês não vivem mais da mesma forma. A vida velha, agora a vida que vocês viviam, vocês não vivem mais. O que ele está dizendo basicamente é que, por causa deste encontro que vocês tiveram, a vida de vocês foram transformadas. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, é necessário, se você se encontrou com o Senhor, se você tem se encontrado com o Senhor, é necessário que a sua vida mude. Você não pode mais andar da mesma forma, você não pode mais falar da mesma forma, você não pode mais caminhar do mesmo jeito, você não pensa mais as mesmas coisas, você não age mais da mesma forma que você agia antes, você talvez não ande mais com as companhias que você andava antes. E tudo isso, queridos, não é apenas um esforço humano, não é apenas, então agora aqui que eu tive um encontro com o Senhor, cadê o meu livrinho de regras? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que este encontro com o Senhor causa algo em nossas vidas, de tal forma que até a nossa forma de falar, que até a nossa forma de caminhar, que os nossos relacionamentos, todas as áreas das nossas vidas são afetadas quando nós temos um encontro com o Senhor. E é bom sabermos disso porque muitas pessoas sentam num banco de uma igreja por anos, dias, meses e muitos anos, e a sua vida não muda, nada muda na sua vida, ela não sente diferença nenhuma. A esposa, o marido, eles não sentem diferença nenhuma. Olha aqui, meu marido, ele vem na igreja há 15 anos, mas ele continua sendo a mesma pessoa, ele continua sendo grosseiro, ele continua maltratando os filhos, ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando ele não vinha à igreja. Então deixa eu te dizer uma coisa: esta pessoa não teve um encontro com o Senhor, esta pessoa provavelmente apenas tem uma religião. Ele gosta de vir à igreja, ele gosta de ouvir uma boa palavra, ele até sai com o seu coração em paz. Tem muitas pessoas que falam isso: puxa, eu saí com o meu coração, olha, mais leve, gostei, a semana parece que foi mais leve. Mas o encontro com o Senhor não é apenas isso, querido, não é apenas você ouvir uma palavra que vai confortar do seu coração, não é apenas você ouvir uma palavra que vai fazer com que você se sinta bem durante a semana, mas quando nós nos encontramos com o Senhor, quando começamos a nos alimentar da palavra dEle, a palavra dEle começa a mudar as nossas vidas, não apenas uma, mas todas as áreas em nossas vidas. Eu quero ler com vocês agora, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 1 até o 10, que diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo e em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado.
Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Apóstolo Paulo, o que ele está dizendo? Ele está falando, olha, da mesma forma que vocês tiveram um encontro com Deus, e Deus mudou a vida de vocês, agora vocês são representantes do reino de Deus aqui na terra. Agora a forma que as pessoas vão ver Deus é através da vida de vocês. Então Paulo está na verdade colocando uma responsabilidade também na vida daquelas pessoas. A primeira coisa que ele diz ali, que eu li logo no começo, ele diz, olha, não desperdice a graça de Deus na sua vida. Ele diz, olha, não recebais em vão a graça de Deus, não jogue fora aquilo que Deus fez por você. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós desprezamos o que Deus fez por nós. Gui, o que Deus fez por mim? Tudo Ele fez por você. Ele te salvou, Ele te deu uma nova chance, você estava perdido, você deveria pagar com a sua própria vida pelos seus pecados. Ah, Gui, é verdade, quem nunca pecou? Todos nós que estamos neste lugar pecamos, e Deus sabia que não existiria a reconciliação com o Pai, Deus sabia que não teria como nós estarmos na presença de Deus se não fôssemos perdoados, então Ele envia o seu Filho para morrer naquela cruz, para nos perdoar, para nos resgatar. Deus nos trouxe esperança, Ele nos deu esperança de um bom futuro, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Deus fez tudo por nós, mas muitas vezes nós aceitamos esse sacrifício, mas depois desperdiçamos. Como nós desperdiçamos isso? Não vivendo a vida que Deus tem para que a gente viva. Deus sonhou com você, Deus tem um plano na sua vida, você sabia disso? Ou você acha que você nasceu sem querer, você acha que seu pai, a sua mãe, eles te geraram, você é fruto de um erro, você é fruto de pecado? Tem pessoas que pensam isso, mas não, você é plano de Deus, você é vontade de Deus. Deus sonhou com você, você não está aqui à toa, Deus tem um plano com a sua vida. E como que eu desperdiço, como que eu desprezo essa graça, quando eu simplesmente digo para Deus, olha, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, mas eu vou viver a minha vida. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, é muito bom vocês saberem o que Deus fez para você, por vocês, mas não desperdicem essa graça, não joguem fora aquilo que Deus fez para vocês, por vocês, porque existe muito mais de Deus, na verdade, que Deus começa a fazer nas nossas vidas, quando nós entregamos as nossas vidas para Ele. Na verdade, é o que eu até preguei esses dias, é o começo. A salvação, ela é o começo daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Aí eu coloquei a segunda coisa aqui. Ele vai falar muito sobre comportamento. O apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, na honra, na desonra, na infâmia, na boa fama. Ele fala de coisas boas e ele fala de coisas ruins. Ele fala de tempos bons, ele fala de tempos ruins. Ele fala de momento de abundância, ele fala de prisão. Ele fala de tempos bons e de tempos péssimos. Ele faz essas comparações e ele diz o seguinte, olha, nada disso deve alterar, nada disso deve mudar o comportamento de vocês. O que ele está dizendo é, independente do que aconteça, vocês não podem, a vida de vocês não podem ser regida pelas coisas que acontecem. Estejam vocês bem, estejam vocês mal, estejam vocês presos, estejam vocês em um lugar de honra, nada disso, as circunstâncias não podem mudar as atitudes de vocês, as circunstâncias não podem atrapalhar a vida de vocês, as circunstâncias não podem, não deixem na verdade que as circunstâncias causem na vida algo de vocês de tal forma que vocês vão dar mau testemunho.
Ele está falando, vocês precisam continuar pregando, vocês precisam continuar sendo exemplos para outras pessoas, fazendo a obra de Deus, independente da circunstância, independente do momento que vocês estão vivendo. E a verdade é que isso é difícil muitas vezes. Muitas vezes é muito difícil nós termos uma atitude correta, quando na verdade quando alguma coisa complica, quando uma circunstância acontece. É muito difícil, é fácil nós termos uma atitude correta com uma pessoa que nos ama, uma pessoa que nos trata bem, uma pessoa que é carinhosa conosco. É muito fácil você ser carinhoso com quem é carinhoso com você, mas difícil é ser respeitoso, difícil é ser carinhoso algumas vezes com algumas pessoas que nos maltratam, algumas pessoas que fazem algumas coisas que nos ofendem. É muito difícil, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a atitude de vocês, o comportamento de vocês não deve ser alterado pelas coisas externas que acontecem a vocês. Não é a circunstância, não é o que te falam, não é o que te fazem, não é a prisão, não é a infâmia, não é se estão falando mal de vocês ou não. Nada disso deve mudar o comportamento de vocês. Que coisa difícil. Eu até gravei um videozinho hoje falando do que eu iria falar um pouco, e eu falei sobre reação. Quando eu falo reação, parece algo muito instintivo do ser humano, não é verdade? Porque é aquilo, alguém dá um tapa em você, parece que é instinto você virar outro. É uma reação automática, parece que você nem pensou para reagir. Muitas vezes é assim que nós fazemos nas nossas vidas. Uma pessoa vai e te fala uma palavra e você, sem pensar, é automático do ser humano, você reage porque ela falou para você também, você reage. Ou uma pessoa no trânsito, ela te fecha e te mostra aquele dedo bonito e automaticamente a sua vontade, o seu instinto, você quer reagir da mesma forma, você quer baixar o vidro e você também quer xingar aquela pessoa. Você não tinha culpa, o cara te fechou, te mandou um dedo lá e você fica com raiva, você quer fazer a mesma coisa. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não, nós não agimos desta forma. O que os outros fazem para nós, as circunstâncias não devem alterar o nosso comportamento. A gente não reage, a gente age, a gente não simplesmente reage. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, se você vive uma vida que você simplesmente reage, você dá de volta aquilo que dão a você, você vai ter sérios problemas em todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, sem falar para quem é casado, sabe muito bem, se você reagir, as mulheres são um pouco mais pavio curto do que os homens. Elas têm aquela semana do mês que elas ficam um pouco mais estressadas. O pavio delas fica um pouco mais curto. Elas ficam mais sentimentais. Elas choram e o homem não entende. Elas falam uma coisa que na verdade elas não queriam falar, mas ela falou porque ela estava naquela semana. E aí se você reage daquilo que você ouviu, você recebeu, você vai causar um problema. Nós não devemos viver uma vida assim, nós não devemos ter as nossas atitudes, o nosso comportamento baseado no que as pessoas fazem para nós, nos lugares onde nós estamos. Não é a vida que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos ter autocontrole. Diga autocontrole. Tem irmãs que vão dizer aleluia. Tem irmãos que vão dizer, fala Deus, Jeová. Mas a verdade é que nós, seres humanos, nós temos, parece que uma tendência a termos algumas atitudes já. É bem isso que eu falei, parece que é uma reação. Se você entrar num lugar e o Guilherme está lá e alguém grita, Guilherme, você é uma reação, você não pensou para aquilo. E muitas vezes são gatilhos, e muitas vezes parece que nas nossas vidas nós caminhamos desta forma. A gente vai sendo levado, fazem alguma coisa, a gente responde da mesma forma, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é essa a vida que Deus tem para nós. Nós precisamos ter autocontrole. A gente não fala sem pensar, a gente não age sem pensar. Querido crente, se você não pode falar naquele momento, fique quieto. Se você acha que você vai abrir a sua boca e você vai falar besteira, não fale. Não vá na internet. Porque a internet é terra de ninguém, né?
Na internet, os homens ficam muito machos, as mulheres ficam parecendo as pessoas mais sábias do mundo, escrevem textos e tudo aquilo. Mas não faça isso. Não fale o que você não sabe. Não fale besteira, se controle. Entra no banheiro lá, liga o chuveiro, fala sozinho, sei lá, dá um jeito. Mas não joga no ventilador. Não faz besteira. Muitas vezes, queridos, nós entramos em enrascadas nas nossas vidas porque simplesmente nós agimos, nós falamos antes de pensar. Antes de o Espírito Santo de Deus conseguir falar conosco, a gente já agiu, a gente já falou, a gente já deu um passo, e aí a gente tem um comportamento muitas vezes que não agrada a Deus, a gente toma uma decisão que não agrada a Deus, a gente fala coisas que não agradam a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, e não é essa vida que Deus tem para nós, independente, e aí duas coisas que acontecem aqui. A primeira delas é que é o seguinte: quando a gente tem esse tipo de atitude, sabe o que acontece? Geralmente a gente culpa as pessoas, a gente tira a culpa de nós. Eu falei assim porque ele falou comigo. Vai conversar com um casal que está com problema. Mas eu fiz porque também ela fez 10 anos, por isso que eu fiz também. Nós sempre culpamos as outras pessoas pela atitude que nós tivemos, porque a culpa foi dela, ela fez primeiro. A gente tira a responsabilidade das nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos parar de sermos vítima nas nossas vidas. Eu e você precisamos ser os protagonistas. Nós precisamos escrever a nossa história. Você escreve a sua história, você toma as suas decisões, você faz as suas escolhas. Você escolhe o que você vai falar ou não. Assim que deve ser. Você não faz porque os outros te fizeram. Você não xinga porque os outros te xingaram. Você não bate porque os outros te bateram. Você não age igual o outro porque ele agiu com você. Não, nós somos diferentes. Nós fomos chamados para sermos diferentes. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o comportamento de vocês deve ser diferente, de tal forma que quando as pessoas olharem para vocês, elas vejam Deus na vida de vocês. Por quê? Porque vocês se comportam de forma diferente. Eu peguei aqui, eu coloquei duas coisas, que acontecem quando nós agimos assim. Primeiro, que nós pecamos. Quando a gente simplesmente reage, quando a gente faz as coisas sem pensar, a gente peca. A gente peca no falar, a gente faz escolhas erradas, a gente se afasta de Deus. E a segunda coisa é que nós colocamos sempre a culpa nas outras pessoas, ou até mesmo no diabo. Já ouviu isso? O diabo, coitado, está levando culpa de coisa que nem teve ideia. Ele nem pensou naquilo, está culpando o diabo. O diabo levantou, olha, aquela mulher levantou para colocar no meu caminho. Tem coisa que não foi o diabo não. A gente erra, a gente peca, a gente culpa o diabo. Roubou lá, não, porque o diabo, rapaz, abriu uma porta, uma brecha, deixou eu cair. A gente tira a culpa da gente. Não, você fez porque você quis, você tem o livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. Ele pode ter, mas a culpa não é do diabo não, a culpa é sua. Eu peguei aqui uma história de uma mulher, eu já preguei sobre ela, e eu vejo que o comportamento dela é admirável. Eu vou ler rapidamente para vocês em 1 Samuel, no capítulo 1, dos versículos 1 a 20, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor,
Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, e a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Mulher sofrida essa aqui. Ana, ela passa por alguns testes na vida dela, que talvez eu ou talvez você, nós teríamos uma atitude tão diferente. Eu já preguei nesse texto, mas sobre outras coisas, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o comportamento de Ana. Eu coloquei aqui em primeiro lugar, Ana teve que aprender a não se igualar à sua inimiga Penina. Olha o que diz no versículo 7. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Veja só a situação de Ana. Ela é casada com um homem que tem duas mulheres, Penina e Ana. O homem tinha duas esposas, uma podia ter filhos, Ana não podia ter filhos. A que podia ter filhos caçoava de Ana, falava: você não pode ter filhos, olha, eu tenho filhos, você não tem, olha, agora o maridão aí vai gostar mais de mim, porque eu que dei os filhos para ele. Caçoava dela. E talvez se fosse você, mulher, a sua atitude talvez não seria a mesma de Ana. Ana, o texto diz aqui que ela chorava e não comia. Ela derramava o seu coração na presença de Deus. Talvez nós, talvez eu, talvez você, se nós estivéssemos ali na pele de Ana, nós bateríamos de frente. Talvez alguns xingariam Penina: ah, Penina, sua filha da mãe, vai para lá, some daqui. Eu planejava alguma coisa, ou tentava matar, ou sei lá, fazia alguma coisa, mas não foi a atitude de Ana. Ela não faz nada, ela não retruca, ela não fala nada. Que coisa difícil, hein? Que coisa difícil é ouvirmos uma palavra de confronto, ouvirmos uma palavra, na verdade, até de caçoando da cara, uma palavra que nos deixa triste, uma palavra que nos põe para baixo, e simplesmente não falarmos nada, simplesmente não batermos de frente, simplesmente não perdermos a razão, mesmo que a gente tenha motivos para brigar, mesmo que a gente tenha motivos para ir lá e meter a boca e falar mesmo, mas não. Ana, ela nos ensina: não, ela não faz isso, ela não briga, ela não faz nada. Na verdade, ela chora, ela ora, ela derrama o seu coração na presença de Deus. Depois eu coloquei que, segundo ponto, Ana teve que lidar com a insensibilidade do seu marido. O marido dela chega para ela e fala: Ana, por que você está chorando? Talvez as mulheres de hoje olhariam para ele e diriam: você está de sacanagem comigo, né? Eu estou tentando ter filho, eu estou chorando por quê? Talvez brigaria com o homem, mas Ana, o marido dela chega para ela e fala assim: eu não sou suficiente para você, não sou melhor do que 10 filhos. Insensível, não entendeu a dor, não entendeu o sofrimento daquela mulher, desprezou os sonhos dela, foi insensível. E diante daquilo, você lê aqui o texto, você vê que Ana, ela não faz nada, ela não briga com o seu marido, ela não coloca o dedo na cara dele e fala: seu insensível, você é um insensível, olha você, não sei por que eu fui me casar com você, você acha que homem é igual mulher, você não tem coração.
Alguém já viu isso antes? Seu sem coração, coração duro, insensível. Não, ela chora, ela fica quieta, ela sabe que aquilo ali não iria resolver o problema dela. Eu coloquei em terceiro lugar, a Ana teve que lidar com as acusações mentirosas, ainda por cima vinda de um homem de Deus. Ela chega lá na casa do Senhor, ela chega para orar. Olha só, ela já passou pela aquela mulher que importunava, ela já passou por Penina que afrontava, que tirava ela. Ela passa por aquilo, aí o seu marido insensível que fala para ela: olha, por que você está chorando? Não estou te entendendo, eu dou mais para você do que dou para outra, eu dou em dobro para você, não sou eu melhor do que 10. Ela já havia passado por isso, agora ela chega na presença do Senhor, ela derrama o seu coração, ela está sem comer, ela está ali triste, chorando, tão triste, com sua alma, com o seu coração tão amargurado, que ela não conseguia nem falar. Ela orava, os seus lábios mexiam, mas não saía voz nenhuma. Ela está ali num momento quebrada, triste, e aí o homem de Deus vira para ela e fala: mulher, deixa de lado esse vinho, essa hora você já está aí embriagada. O que fazemos diante de uma palavra, de alguma coisa que falam de nós que não é verdadeiro? O que fazemos quando alguém fala algo de nós que não é verdadeiro? O que fazemos quando levantam uma questão, quando a sua reputação, alguém fala alguma coisa que não é verdadeiro? A gente briga, a gente vai lá tirar satisfação. Ela diz: Senhor, não, eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito, eu estou aqui derramando a minha alma, eu estou aqui clamando, Senhor, porque eu tenho vivido tempos difíceis. Deixa eu te dizer uma coisa, esta mulher, ela tinha motivos para brigar com todo mundo, essa mulher, ela tinha motivos para perder a razão, ela tinha motivos. Olha, falaram uma coisa que não era verdadeira. Olha, você está bêbada a essa hora. Ela diz: não, Senhor, não é isso. Ela se justifica ainda, ela se justifica educadamente: não, Senhor, você interpretou mal, eu não sou essa mulher, eu não estou embriagada, na verdade eu estou aqui apenas com o meu coração quebrado. Queridos, na verdade muitas vezes nós não agimos desta forma, muitas vezes nós reagimos àquilo que as pessoas fazem a nós, nós queremos fazer o mesmo que as pessoas fazem a nós, a gente quer dar uma resposta pior. Falaram alto com a gente quer falar mais alto. Brigaram comigo, eu brigo mais. Brigaram comigo na rede social, eu vou lá e brigo também. A gente está vivendo momentos como esse, a gente briga por tudo, a gente chateia irmãos por tudo, a gente fala coisas que não precisavam falar, a gente quer se justificar, a gente é mal educado, e nós não podemos agir assim. É o que eu falei lá no começo, o meu comportamento e o seu comportamento deve ser diferente das pessoas que não conhecem ao Senhor. É normal para os outros gritarem para mim e para você? Não é normal, não deve ser normal. É normal para os outros falar mal dos outros para todo mundo? Pode ser, para mim e para você não deve ser normal. É normal postar na rede social a sua opinião, falando mal de um, de outro, disso e daquilo? Pode ser normal para o mundo, mas para mim e para você isso não deve ser normal. Uma vez teve uma pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram e falou umas besteiras de coisas que ela nem sabia. Eu geralmente não respondo, não. Eu respondo educadamente, mas esse dia eu fiquei muito incomodado porque a pessoa não me conhecia e ela estava falando algo de que ela não sabia. Aí eu entrei no Instagram dela, fui numa foto lá embaixo dela, para não causar polêmica e não causar confusão, fui numa foto lá embaixo, escrevi um texto para esse cara, explicando. Falei: querido, você acho que confundiu as coisas. Primeiro, você não me conhece, você está falando isso de mim, mas eu não te conheço, eu nunca te vi, não sei quem você é. Eu falei assim: eu gostaria que você me conhecesse, porque eu acredito que se você me conhecesse, você não estaria falando isso que você está falando. E eu falei para ele, eu estou falando isso em amor, porque eu fiquei muito chateado pelas coisas que você falou, porque não são verdades. Não são verdades. E eu falei em amor, mandei um texto. Aí o cara me respondeu no dia seguinte, envergonhado. Ele mandou para mim e falou: puxa, Gui, estou envergonhado do que eu fiz. Ele falou: realmente dá para ver que você
é uma pessoa diferente. Eu realmente não te conheço. Eu falei porque eu achei que era, mas eu não te conheço. Mas olha, meu irmão, me perdoe, eu tive uma atitude errada, estou apagando o comentário que eu fiz na sua foto, me desculpe. E eu respondi para ele e falei, está tudo certo, está perdoado, não tem problema nenhum. Qualquer dia vai ser um prazer te conhecer e a gente poder ter um tempo juntos. Isso é uma atitude de cristão. E não brigar. E não fazer o mesmo que fizeram com você. Te xingaram, você vai lá e xinga também. Baterem você, você vai lá e bate também. Sabe qual que é o problema, queridos? Que nos dias de hoje, muitas vezes, o mundo não consegue ver Deus em nós. É isso justamente que tem afastado as pessoas da igreja, da presença de Deus. Porque muitas vezes nós somos piores do que as pessoas de fora. E é justamente a percepção que muitos deles têm nos dias de hoje. Vocês fazem guerra entre vocês mesmos. Vocês brigam, vocês mesmos. Vocês mesmos são os que falam mal do pastor, vocês mesmos que falam mal do profeta, vocês que falam mal do cantor, vocês que fazem isso, no meio de vocês mesmos, vocês não têm unidade, as pessoas de fora percebem isso, e deveria ser o contrário, porque a verdade é que nós somos representantes do reino de Deus, as pessoas não veem Deus, elas veem elas veem você. Nós devemos ser o Deus para as pessoas, nós devemos ser a palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e enxergar Deus em nós. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver que existe algo diferente nas nossas vidas, de tal forma que elas vão ansiar, elas vão olhar e falar assim, cara, eu queria ser igual ele, eu queria ser igual ela, mas muitas vezes nós não fazemos diferença nenhuma. A gente vem à igreja, a gente tem uma religião, mas as nossas vidas continuam a mesma. Nós temos as mesmas atitudes, falamos da mesma forma, nada é mudado nas nossas vidas. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito também, que foi José. José, ele poderia também ter agido de tantas formas, porque ele foi injustiçado. Ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele foi traído. Potifar deu um cargo de confiança. A mulher de Potifar traiu José, quis se deitar com José, ele foi preso injustamente. Você não vê José brigando, você não vê José falando mal, você não vê José armando uma confusão. Uma das cenas mais lindas ali na história de José, lá no final, quando os irmãos chegam na presença de José, aqueles traidores, aqueles que fizeram mal, aqueles que venderam José, aqueles que por causa deles José havia sido preso, escravizado, sofrido durante 13 anos de sua vida, mas agora quando aqueles irmãos eles chegam na presença de José, você sabe o que José faz? Ele chora, ele sai da presença dos irmãos e ele volta para o quarto para chorar. Depois, quando o pai de José morre, os irmãos preocupados agora, porque pensam, puxa, José estava sendo bonzinho conosco, porque o papai estava vivo, agora o papai morreu, José vai mandar matar todos nós. E aí os irmãos de José começam a se prostrar, se ajoelhar e dizer, olha, o nosso pai mandou que você não fizesse mal algum. José percebe o que estava no coração dos seus irmãos, José percebe, ele vê que os irmãos estavam preocupados. E aí José diz, não, olha, vocês não estão entendendo. Vocês estavam na verdade tentando mal, vocês queriam fazer o mal, mas Deus pegou este mal na verdade e reverteu em bênção. Ele sabia que um dia vocês precisariam de mim neste lugar. José poderia ter matado os irmãos, José poderia ter feito coisas ruins, mas ele não fez, ele não pagou com a mesma moeda, ele teve uma atitude cristã, ele soube perdoar, ele soube agir de forma diferente, e muitas vezes é tão difícil, diante de uma situação como essa, não Gui, mas é porque eu fui injustiçado. Mas sabe por que se você estivesse no meu lugar, aquela mulher fez isso comigo, aquele amigo meu, ele me traiu. Nós queremos que o nosso comportamento seja baseado no que fizeram com a gente, na atitude que tiveram conosco, mas Deus não, essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas, independente do que te fizeram, independente do que você sofreu, independente se te traíram ou não. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ser diferente. Deus me chamou e Deus te chamou para sermos diferentes em meio a um tempo
tempo onde as pessoas apenas revidam, onde as pessoas brigam. Nós fomos chamados para sermos sal, para sermos luz nesta terra, para fazermos diferença. As pessoas vão olhar para nós e através das nossas atitudes elas vão enxergar Deus nas nossas vidas. Uau! Eu xinguei e não falou nada para mim, eu brinquei e ele foi amoroso comigo. Olha, eu falei mal e ele veio conversar comigo em amor. Olha, ele me perdoou. Essa atitude, queridos, choca a vida das pessoas. Elas ficam assustadas com tamanha bondade. Como pode um ser humano ter uma atitude assim? Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos ser assim. Deus, eu coloquei aqui, assuma a responsabilidade. Não seja vítima, seja o protagonista. Não, com a ajuda de Deus, escreva a sua história. Chega de desculpas. Muitas vezes nós damos desculpas. Chega de culpar as outras pessoas. Deus tem um futuro brilhante para você. Eu gosto desse versículo de Provérbios 16, versículo 1, que diz assim. Eu peguei essa versão porque fica muito claro. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Eu gosto muito desse texto porque diz aqui: o homem faz planos e Deus dá a última palavra. Mas o homem faz planos, Deus dá a última palavra. Mas eu e você temos que fazer planos. Sabe que eu gosto disso? Porque traz a responsabilidade para nós. Você precisa fazer alguma coisa. Deus quer te abençoar, mas você precisa fazer alguma coisa. Deus quer abrir as portas, você quer, mas você precisa fazer alguma coisa. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida? Tem, mas você precisa fazer alguma coisa. Muitas vezes nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Deus faça tudo. Não, Deus não vai fazer. Você precisa mudar. Você precisa agir diferente. Você precisa começar a ver mudança na sua vida. Você precisa, não, Deus vai cuidar do meu casamento. Comece você a fazer alguma coisa no seu casamento. Não, Deus vai mudar da minha vida financeira. Não, comece a fazer alguma coisa. Comece a trabalhar, comece a estudar. Você precisa começar alguma... Muitas vezes nós ficamos esperando de Deus alguma coisa, mas você precisa fazer alguma coisa. Assuma a responsabilidade. Chega de arrumar desculpas. Deus tem um plano com a sua vida. Ele tem coisas maravilhosas. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Fica de pé no seu lugar. Nós estamos terminando. Pode ficar de pé no seu lugar. Nós precisamos da ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, mudarmos quem nós somos. Isso é algo que eu tenho pensado muito. Porque toda vez que eu penso no plano de Deus para a minha vida, eu penso que a única coisa que pode me impedir de viver esse plano sou eu. Eu sempre penso nisso. Deus tem para a minha vida. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas. Tá? Como que isso vai acontecer? Depende de mim. Depende de Deus, porque Deus quer. Mas depende de mim. Eu vou me comportar, eu vou obedecer, eu vou fazer direito, eu vou buscar a Deus, eu vou crescer, eu vou fazer o que eu posso fazer. Mas muitas vezes nós não fazemos. A gente quer ver Deus mudando a nossa história, mas a gente não faz nada. Chegou o tempo de assumirmos a responsabilidade. Assuma a responsabilidade na sua vida e você vai ver Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Você vai ver Deus mudando a sua história. Quando Deus olhar para a sua vida e enxergar em você que você está pronto, sim, esse pode passar para a próxima fase. Sim, olha só o jeito que ele está agindo, ele aprendeu, ele está crescendo no Senhor, esse pode ir para a próxima fase. Quantos querem ir para a próxima fase? Eu quero ser promovido, eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida, mas eu preciso estar pronto. Você precisa crescer. Diga nessa noite: Deus, eu vou crescer. Diga: Deus, eu vou te obedecer. Diga: Deus, eu vou mudar de atitude. Diga: Deus, eu vou assumir responsabilidade. Você precisa tomar uma atitude para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém?